Hoje eu gostaria de iniciar este momento trazendo um pouco do que a palavra de Deus diz. Ouçam com atenção o que diz a palavra de Deus. Não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Quem dera fossem firmes os meus passos para que eu observe os teus decretos. Então não terei de que me envergonhar quando considerar todos os teus mandamentos. A carne luta contra o espírito, e o espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Não há nenhum justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças são como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades nos arrastam como um vento. Maldito aquele que confia no ser humano. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Pastor, aonde está este texto? Na Bíblia toda. Estes são apenas alguns textos que eu retirei da palavra de Deus para trazer para nós uma ideia. A ideia de que a Bíblia nos mostra que existe algo errado com o homem. Tem alguma coisa que não está certa com o ser humano. Aqui nós temos palavras do profeta Jeremias, do profeta Isaías, do sábio de Eclesiastes, de um salmista, do apóstolo Paulo e até Jesus. E todos estes concordam de maneira muito clara de que o homem tem alguma coisa errada, e profundamente errada e arraigada no coração do ser humano. Eu tenho tratado com os irmãos nessa série de sermões qual é o problema do homem, qual é o problema com você. Por que é que você quer agir de uma maneira e não consegue? Por que é que as coisas na sua vida não dão certo como você gostaria que dessem? Por que é que muitas vezes você desobedece a Deus quando você, na verdade, gostaria de obedecer? Essa é a pergunta que eu queria continuar respondendo aos irmãos nessa manhã. Na primeira série de sermões que eu preguei, eu deixei claro para os irmãos, segundo a palavra de Deus em Gênesis, que nós somos criados para 3 coisas principais: adorar a Deus, acima de todas as coisas, para nos relacionarmos de maneira digna, glorificando a Deus, e para trabalharmos a cultura, a natureza, o que foi criado por Deus, desenvolvendo para a glória de Deus. E no sermão passado, eu já comecei a mostrar para os irmãos que a coisa não continuou assim. No sermão passado eu iniciei Gênesis 3. Gênesis 3 é o capítulo, alguns dizem que é o mais triste da palavra de Deus, porque é o capítulo que fala sobre a queda. Tudo aquilo que foi criado para ser muito bom, em Gênesis 3 se torna muito ruim. E aquilo que Deus tinha feito, que era para nos deixar alegres, por um momento nos deixa extremamente entristecidos. O problema do homem começa pelo pecado e a morte que entra no mundo por conta do pecado. E tudo passa a ser, então, corrompido por este pecado. E hoje eu queria continuar falando sobre isso, mas agora trazendo para os irmãos quais são as consequências, em que aspectos, em que pontos, em que áreas da vida que o pecado realmente atua. Em que locais da nossa existência eu consigo perceber o pecado? De que maneiras o ser humano foi afetado com a desobediência a Deus? E para falar sobre isso, eu queria convidá-los. A palavra de Deus em Gênesis capítulo 3, versículos 8 até o versículo 24. Gênesis 3, versículos 8 ao 24. Gênesis, capítulo 3, versículos 8 ao 24, diz assim a palavra de Deus. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu tive medo e me escondi. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu?
você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse, a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher, que é isso que você fez? A mulher respondeu, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá o pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E à mulher, ele disse, aumentarei em muito os seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará à luz filhos. O seu desejo será para o seu marido e ele a governará. E a Adão disse, por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó e ao pó voltará. E o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos. O Senhor Deus fez roupas de peles, com as quais vestiu Adão e sua mulher. Então o Senhor Deus disse, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Por isso o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra da qual havia sido tomado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Vamos orar? Pai amado, nós lemos a Tua palavra que nos mostra a verdade, nos ensina e nos exorta. Nós queremos rogar ao Senhor que o Senhor nos ajude, Pai, a compreendê-la. Dê-nos a compreensão por meio do Teu Santo Espírito. Dê-nos também a força por meio deste mesmo Espírito para que possamos aplicar essa palavra, Pai. Nós pedimos isso, Pai, porque sozinhos nós não somos capazes de fazer essas coisas. Se conosco, nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje então, a ideia é tratar sobre as consequências da queda. E para falar sobre isso, eu queria dividir este momento em dois. Primeiro, eu queria falar um pouco sobre a miséria da criação, a miséria do homem. Tudo aquilo que aconteceu que tornou a criação de Deus e o homem algo miserável. Em segundo momento, eu queria falar sobre a misericórdia do Criador. Estes dois pontos que estão aqui neste texto e nós iremos entender de que maneira eles estão aqui. E só para você manter na sua mente, eu queria que você sempre se lembrasse que em tudo que nós lemos aqui, vai ficar muito claro para nós que esse texto fala muito sobre Deus. E sobre Deus ele nos traz dois aspectos importantíssimos. O primeiro é que este Deus é justo. E o segundo é que este Deus é misericordioso. Ele é justo e ele é misericórdia. Ele é justo e ele é amor. Essas duas verdades, uma nunca ultrapassa a outra, e as duas continuam sempre firmes porque fazem parte do caráter de Deus. Em primeiro lugar, então, meus irmãos, a miséria da criação. Veja, eu falei no início que o nosso problema é o pecado e a morte que decorre do pecado. Como que isso se mostra de maneira prática? Em que áreas da nossa vida? Meus irmãos, eu queria dizer que em todas as áreas. Tá? Infelizmente, o pecado, quando ele entra no mundo, ele entra e ele deturpa tudo aquilo que existe. Daí vem o termo também teológico, que é o termo de depravação total. Deve ter ouvido essa palavra no momento. A depravação total é a ideia de que todos os seres humanos, eles são pecadores e o pecado atingiu todas as áreas da existência humana. Não há nenhuma área que você exista e que você se relacione que o pecado não atue. Não significa que você é o pior das criaturas, a pior das criaturas em todas as áreas. Significa que em todas elas você é, em algum grau, já corrompido pelo pecado. E esse texto nos traz 3 macro-áreas que o pecado entrou e que, na verdade, contemplam todo o resto da nossa existência.
Ele fala sobre o nosso relacionamento com Deus, relacionamento com o próximo e o relacionamento com a criação de Deus. Toda a nossa existência se dá nesses relacionamentos. Em todo o tempo, relacionamos com Deus. Em vários momentos, relacionamos com outras pessoas e certamente também relacionamos com a sua criação. É por esse motivo que eu digo que o pecado corrompeu todas as áreas da vida. E eu queria mostrar isso para nós, começando pela parte do relacionamento com Deus. O pecado, quando entra no mundo, quando Adão e Eva comem daquele fruto, então o pecado entra, a morte entra e já entra corrompendo tudo, destruindo tudo e começando pelo afastamento de Deus. Nos versículos 8 até o versículo 13, nós temos um momento em que Deus vai conversar com Adão e Eva logo depois da queda. E é muito interessante porque neste momento de aproximação de Deus, nós percebemos que já existe um afastamento natural aqui do homem. Veja, Deus tinha falado que quando Adão e Eva comessem do fruto, era certo que eles morreriam. Ele diz, no dia em que comerem, vocês morrerão. Essa era a punição. Lá em Gênesis 2, versículo 17. É interessante, no entanto, que quando eles comem, a gente olha para o texto e parece que eles não morrem. Eles continuam vivos, continuam respirando, continuam existindo, e então nós pensamos, olha, parece que a punição de Deus falhou. Parece que eles não morreram de fato. Mas isso é uma visão muito simplista do que é a morte. A morte na Bíblia, ela é separação. E a separação se tem algumas dimensões. Primeira é a morte espiritual. A morte espiritual é a separação entre Deus e os homens. Nesse sentido, no momento em que eles comeram do fruto, eles foram separados de Deus. E então eles não tinham mais aquela comunhão que eles tiveram em outro momento. A morte também diz respeito à morte física, que é a separação do corpo e da alma. Quando o homem morre, a alma separa do corpo, o corpo fica inanimado e então ele já não consegue mais se movimentar. A morte aconteceu ali, a separação do corpo e da alma. E tem também um terceiro aspecto, que é a morte eterna. A morte eterna acontece quando aquelas pessoas que estão mortas espiritualmente, durante toda a sua vida não alcançam a vida espiritual, não são reconectados com Deus, e depois da sua morte, então, na morte espiritual, eles continuam nessa mesma condição eternamente. É a pessoa que morre espiritualmente, morre fisicamente, e então não tem mais solução, ela está morta eternamente. Essas são as dimensões da morte. E a morte tem a ver, então, com separação. E o texto mostra que, de fato, Adão e Eva foram separados de Deus. E há aqui algumas evidências disso. Primeiro, veja que Adão e Eva, quando Deus chega para conversar com eles se escondem de Deus. Deus vai atrás de Adão, perguntando onde é que ele estava. E aqui diz que Adão ouve a voz do Senhor. A gente sabe exatamente como é que era essa voz. Na verdade, o texto traz o termo voz, mas pode ser algum tipo de som que ele tenha ouvido de Deus se movimentando. Ele ouviu Deus se aproximando de alguma maneira. Pode ser a voz, pode ser algum outro tipo de som. E aqui é interessante porque tem alguns comentaristas que dizem que a ideia aqui não era de voz e nem de um som qualquer, mas era de trovões. O texto em hebraico traz essa possibilidade. Então era o som de trovões. E então mais para frente ali fala sobre Deus andando no jardim na viração do dia ou durante a brisa suave do dia. Existe uma possível tradução aqui, de que não é necessariamente a brisa suave do dia, mas essa brisa, na verdade, seria um grande vento impetuoso, um vento grandioso, acontecendo durante o dia, que o termo dia pode ser também traduzido por tempestade, de acordo com uma das vertentes. Qual que seria a possibilidade? Que Deus se aproxima, e ele se aproxima com um som de trovões, em um vento impetuoso, em uma grande tempestade. Isso tornaria muito claro a razão pela qual eles se escondem, né? Mas isso aqui é uma possibilidade, não é necessário que tenha sido assim. Seja como for, se Deus tenha vindo de maneira amena, falando e conversando, e o homem teve medo, ou se ele veio como uma grande tempestade e o homem teve medo, o fato é, o homem teve medo e se escondeu. Meus irmãos, o homem teve medo do seu Criador. Deus até aquele momento havia sido alguém que deu tudo para o homem. Todas as árvores, tudo que havia de bom, Deus deu para Adão e Eva. E o relacionamento era ótimo,
Mas nesse momento, Adão e Eva ouvem o Deus bondoso como era, o Criador bondoso, e se escondem. Eles se escondem porque aquele relacionamento, aquela proximidade já não existia. E então Adão e Eva sentiram medo. E a razão do medo é porque eles estavam nus. E a pergunta de Deus é: por que é que vocês estão com medo? Quem falou para vocês que vocês estão nus? E então ele continua perguntando para saber sobre qual foi a questão, perguntando se eles tinham comido de fato no fruto. E quando isso acontece, nos mostra também aqui muito claramente que Adão e Eva já tinham separado muito de Deus, porque na resposta de Adão, ele culpa a Deus pelo seu pecado. A gente olha, em princípio, e pensa: nossa, Adão está culpando Eva. Mas ele não fala só assim: olha, foi essa mulher. Ele fala assim: foi essa mulher que tu me destes. O Senhor é o culpado, porque me deu essa mulher para me auxiliar e ela me atrapalhou. Estava ótimo sozinho, então veio a mulher. Eu até achei bom, falei que era carne da minha carne e osso dos meus ossos, estava feliz. E de repente ela me passa a perna e olha, na verdade o Senhor é o grande culpado disso tudo. Quando Adão culpa a mulher, a circunstância que está rondando ele está na verdade culpando o Senhor, que é soberano sobre todas as coisas, não é? Se ele culpa a circunstância, ele culpa a Deus. E então, isso fica muito claro e mostrando para nós que ele está separado de Deus. E essa separação se torna ainda mais evidente no final, versículos 23 e 24, quando nós vemos que Deus expulsa Adão e Eva do jardim, coloca os dois para fora do Éden, para que eles não tenham mais essa proximidade com ele. Lembrem-se que o Éden aqui, e eu expliquei um pouquinho disso em outro sermão, o Éden aqui é como se fosse o Santo dos Santos. É o local onde o homem se encontrava com Deus. Quando Deus fecha as portas, quando Deus coloca os querubins na frente para que eles não consigam ultrapassar, então ele deixa muito claro que aquela comunhão de outrora não poderia mais existir. O fato, meus irmãos, é que o pecado nos afasta de Deus. Adão e Eva foram os primeiros. Mas a verdade é que isso também acontece com a gente, não é? É evidente que o que aconteceu ali foi singular, mas cada um de nós, todos nós sabemos que isso acontece na nossa existência. Quando nós pecamos, nós somos afastados de Deus. Quando pecamos, a presença de Deus nos causa temor e vergonha, ou não é? Quando nós pecamos, o nosso desejo é nos afastarmos de Deus, porque nós temos vergonha de nos aproximarmos dele, até de orar ao Senhor. Como nós vamos orar para um Deus que é tão bom e nós somos tão maus? Por isso que nós nos escondemos também de Deus, de várias maneiras. Ou não vamos para a igreja, ou evitamos orar, ou ler a Bíblia. Nós buscamos alguma maneira de nos afastar de tudo aquilo que é de Deus. Alguns até chegam ao ponto de fingir que Deus nem mais existe. Tão terrível foi o pecado, tão terríveis são os olhos do Criador, que alguém se separa totalmente dizendo: não há mais Deus. É melhor viver como se ele não existisse, porque a pena é grande demais. E a verdade é que quando nós escondemos dele, nós nos distraímos com as coisas que nós queremos para não nos colocarmos diante desses olhos tão bondosos e ao mesmo tempo tão temerosos para nós. E há várias maneiras como nós podemos fazer isso, meus irmãos. Eu fiquei pensando nisso, mas veja bem, é possível que nós nos afastemos de Deus quando cometemos pecado, nos refugiando, por exemplo, em trabalho excessivo. Então, ao invés de buscar a coisa de Deus, a gente busca o trabalho. A gente se enfia naquele mundo de trabalho para não ter mais de pensar e lidar com as coisas de Deus. Tem gente que foge das coisas de Deus buscando algo na igreja, na falsa religiosidade. Ou seja, pecamos, mas vamos à igreja, trabalhamos muito, fazemos tudo o que se espera visivelmente, mas de maneira superficial, sem nunca tirar um tempo de reconhecimento profundo diante de Deus. Nós nos enganamos, dizemos que está tudo bem, quando na realidade estamos próximo do corpo de Cristo, mas totalmente
desconectados dele. Pensa nisso. Você pode estar muito perto de Deus, mas estar totalmente desconectado dele. Isso acontece na igreja. As pessoas estão aqui dentro, mas elas podem estar de corpo aqui, junto com a comunidade dos santos, muito próximos de Deus, mas ainda assim extremamente distantes, totalmente desconectados. E vai mais. É possível que nós tentemos nos afastar de Deus por meio de substâncias químicas, medicamentos que tiram nossas emoções, bebidas, prazeres em geral, tantas coisas que nós utilizamos para olhar para outro lado, evitar a dor do encontro com Deus. O que Adão e Eva fizeram não é diferente do que nós fazemos. Não apenas em fugir de Deus, mas também em acusá-lo por conta do nosso pecado. Quando nós pecamos, e ao invés de nós dizermos, eu sou o culpado por este pecado, mas quando nós dizemos, eu fiz isso por conta das circunstâncias que estão ao meu redor, quando eu erro, eu peco, e eu digo que é por causa de alguém que causou isso em mim, quando eu peco, mas eu digo que é por causa da circunstância difícil que eu estou enfrentando, quando eu faço isso, em outras palavras, eu estou dizendo, Deus é o culpado pelo meu pecado. Porque se não fosse a circunstância, se não fossem as pessoas ao redor, eu não pecaria. Esse é o nosso pensamento. Nós seríamos santos se não fosse Deus colocando tanta pedra de tropeço no meu caminho. Queridos, Tiago, capítulo 1, versículos 13 e 14, falou o seguinte, ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Nós somos tentados por nossa cobiça. E o culpado do pecado somos nós. É verdade que as circunstâncias, elas favorecem o pecado muitas vezes, e de fato Deus utiliza o mal para testar ou para provar aquilo que nós somos e trabalhar o nosso coração. Mas é verdade também que Ele não quer que nós caiamos. E é verdade também que Ele nos dá o meio de nos libertarmos. É verdade que Ele nos fortalece para que nós não pequemos. Quando nós pecamos e caímos, a culpa é totalmente nossa e jamais de Deus. E esse tipo de acusação, esse tipo de fuga, isso acontece em maior ou menor escala. Nós conhecemos pessoas de todo tipo, e talvez nós nos encaixemos nisso. Há pessoas que se afastam, mas logo retornam. Isso é o esperado de uma pessoa crente. Mas há pessoas também que demoram um pouco mais para retornar. E nós vemos pessoas que pecam, se afastam de Deus, talvez fingindo que a voz de Deus não é com eles, negando um pouco a Bíblia, as pessoas que estão falando, mas depois de algum tempo, elas repensam e Deus traz de volta uma ovelha perdida, isso acontece. E há aquelas pessoas que nunca retornam. Essas são aquelas pessoas que mostram que nunca foram de Deus. Elas se afastam para nunca mais voltar. E a nossa busca é para não ser esse tipo de gente. Se nós pecarmos, a atitude inicial é virar os olhos para Deus, com a cara e com a coragem, e pedir perdão. Sabendo que vocês não merecem o perdão, mas pedir perdão e retornar para os pés de Cristo. João capítulo 3 diz o seguinte, a condenação é essa. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Quem não é de Deus, quem peca dessa maneira e se afasta de Deus, é como essas pessoas que se afastam da luz, porque não querem que as suas obras sejam manifestas. Algumas perguntas para a gente começar a pensar nesse momento. Como é que você está diante de Deus? Você está próximo dele ou você está longe dele? Você cometeu algum pecado e continua negando? Enquanto isso persiste, você não vai conseguir se reaproximar do Senhor. Ou será que você está acusando a Deus pelos seus pecados, dizendo que são as circunstâncias e apontando para Deus ao invés de apontar para você?
De que maneira você tem lidado com as coisas que você faz que desagradam a Deus? De que maneira? Você tem fingido que Deus não existe? Talvez essa pergunta não seja para quem está aqui hoje, mas para alguém que ouça isso eventualmente, porque realmente não está procurando a palavra de Deus. Mas será que algum momento nós não estamos fingindo que Deus não existe para evitar lidar com o nosso pecado? Difícil encarar o Senhor nessas horas. E às vezes nós fugimos. A instrução nesse momento para vocês, meus irmãos, é: não fuja mais. Não fuja mais. Saia do meio das árvores, se mostre a Deus e encontre o caminho da redenção. Só dessa maneira que é possível. Nenhuma outra maneira é possível para nós encontrarmos a redenção do nosso pecado. Em primeiro lugar, o pecado nos afasta de Deus. Em segundo lugar, o pecado destrói os nossos relacionamentos. Em Gênesis 1 a 3, nós temos o protótipo de família, nós temos o casamento, nós temos Adão e Eva, como se fossem aqueles dois primeiros humanos que mostram como que é a sociedade. Então, eles são o primeiro casal, primeira família, primeira sociedade. Significa o quê? O que acontece com eles tem a ver com o casamento, com a família e com a sociedade de maneira geral. E aqui nós temos uma evidência muito clara, algumas no texto, de que houve de fato uma destruição do relacionamento deles e um afastamento de um para com o outro. Veja, no início, já fala que eles sentiram vergonha e se cobriram. Essa vergonha não é só de Deus, né? Parece que foi de um de outro também. Os dois antes andavam nus, não se envergonhavam, e era uma ideia de que eles tinham, assim, uma proximidade, uma sinceridade, uma honestidade um para com o outro, que era sem par. Não havia nenhum tipo de divisão entre eles. Quando o pecado entra, a vergonha entra também uma necessidade de se defender, uma necessidade de criar uma barreira entre o homem e a mulher, entre aquele que está à sua frente e você. Você tenta, de alguma maneira, se defender e ocultar quem você é ou o que você fez. E isso aconteceu com Adão e Eva. Esse tipo de comportamento e afastamento, destruição, aconteceu naquele momento, e eles não apenas se cobriram, se distanciaram, mas também se acusaram. Nós temos o fato que Adão acusou a Deus, mas antes disso acusou Eva. Foi a mulher que tu me destes. E aqui, veja, é o homem que foi criado para ser o líder amoroso da sua esposa, essa esposa que seria a sua auxiliadora, que cuidaria deste homem também, e quando Deus confronta os dois, o homem se torna um acusador, e a mulher, então, aquela que foi acusada por ele, aquela que deveria ser protegida, no primeiro momento, é colocada em destaque pelo homem que deveria protegê-la. Se Eva tomou a liderança naquele momento da queda comendo fruto, Adão mais uma vez errou na sua função de cuidar dela e protegê-la, acusando-a. Os dois erraram muito. E Adão aqui errou mais uma vez. E essa acusação que ele fez, na verdade, também não é incomum para nós. Nós comumente, corriqueiramente nos acusamos para nos livrar da nossa culpa. E o problema com isso é que isso pode funcionar até certa medida com as pessoas que estão ao redor. Você pode fazer alguma coisa e contar para o outro que foi outra pessoa. Mas diante de Deus isso não funciona. Porque Deus conhece tudo aquilo que aconteceu. Quando Deus chega para conversar com Adão e Eva, não é assim: eu não sei o que aconteceu, me conta aí. Ele sabia. Ele estava dando a chance de Adão e Eva reconhecerem. É como a gente faz com nossos filhos. A gente ouve a gritaria no quarto. Lá em casa está assim agora, de manhã foi assim. A gente ouviu lá no quarto a gritaria. Felipe e Daniel. E olha, são novos, viu? 3 anos, quase 4 e 1 ano. Quando a gente chega lá, se pergunta, o que aconteceu? E aí os dois tentam, os dois não, um sabe o que está fazendo, mas o outro tenta de alguma maneira desconversar e dar uma volta e outra, né? Isso não acontece com Deus. Quando Deus chega para conversar conosco, ele não pode ser de maneira nenhuma enganado. E então nós, com nossos filhos, nós fazemos assim, nós falamos, o que aconteceu? E muitas vezes nós sabemos que um está provocando o outro. Então nós falamos, olha, o que aconteceu, Felipe? O que foi que você fez? E a gente deixa até a hora que ele admite aquilo que foi feito.
E isso Deus tentou fazer com Adão e Eva. Ele sabia o que tinha acontecido, mas ele permitiu que os dois chegassem a essa conclusão. Mas os dois, então, mostram esse afastamento entre eles, acusando um e o outro. E toda essa história aqui mostra que houve, então, um início de um conflito, e um conflito que aumentou de maneira exponencial ao final. Veja que, quando Deus fala com a mulher, já na parte das maldições, ele diz o seguinte: o seu desejo será para o seu marido e ele a governará. O que significa isso? Significa que houve um aumento dos conflitos de interesse. É assim, seria um contra o outro. Se você se perguntou já até hoje por que tem dificuldade no casamento, por que é que existe uma guerra dos sexos nesse mundo, é por causa disso. Porque naquele momento Deus disse que isso de fato aconteceria. Esse é um trecho difícil de traduzir e de entender o significado, né? Pode aqui significar, por exemplo, que o desejo da mulher seria um desejo sexual e afetivo pelo homem. Alguns defendem isso. Um dos melhores comentaristas defende isso, inclusive, dizendo que a mulher teria um desejo pelo homem, e por causa desse desejo pelo homem, o homem, então, ele seria aquele que teria controle sobre ela. Porque se ela quer alguma coisa dele, ele pode controlá-la. Essa é uma das ideias. E aqui ele defende isso dizendo o seguinte: não é que a mulher tivesse um desejo sexual, estivesse desejando muito algum prazer com o marido, mas na verdade é que ela tinha o desejo de ter filhos, porque Deus colocou isso nela, e esse desejo fez com que ela então se sujeitasse ao marido, que então a controlaria. Essa é uma das perspectivas. Uma outra possibilidade é que a ideia do desejo aqui seria uma dependência emocional ou carência do marido. Então ela dependeria do marido, desejaria estar perto do marido, e então ele teria esse governo sobre ela. Mas a terceira opção, que é a que eu acho que faz mais sentido aqui, é a ideia de que a mulher desejará dominar sobre o seu marido, e o marido, em contrapartida, é aquele que vai governá-la. Isso aqui é muito provável, porque veja lá em Gênesis 4, 7, quando Deus fala com Caim, no finalzinho do versículo 7, ele diz o seguinte sobre o pecado: o desejo dele, do pecado, será contra você, mas é necessário que você o domine. A frase é muito similar à que aconteceu com Eva aqui. Não significa que o pecado é como se fosse a Eva, mas significa que os termos aqui eles são parecidos e similares. E quando a gente entende Caim lidando com o pecado, na ideia de você querer dominar o pecado para ele não te dominar, é a mesma ideia. Do homem que dominaria a mulher e a mulher não dominaria o homem, mas os dois tentando exercer domínio um sobre o outro. E veja, nenhum dos dois está correto. Nenhum dos dois está certo. Na verdade, os dois estão agindo de maneira errada do que Deus esperaria de nós. Porque, veja, quando Deus coloca Adão sobre a Eva, ele coloca como uma liderança amorosa, não para dominá-la e governá-la com força bruta. Não é esse tipo de governo que Deus cria naquele momento. E quando Deus coloca a Eva como auxiliadora, também para não ter domínio sobre o homem. Então é a Eva tentando dominar sobre o homem como não deveria, e o homem tentando dominar sobre a mulher de maneira que não deveria, de maneira sem amor como deveria ser. E é assim que acontece. Na verdade, isso acontece até os dias de hoje, e a razão disso é porque quando entra o pecado no mundo, tanto Adão quanto Eva, eles começam a se importar muito mais com os seus desejos internos do que com os desejos do outro. A mulher passa a querer aquilo que ela deseja acima do que o homem quer, e o homem passa a querer desejar aquilo que ele quer, que está no coração dele, acima do que está no coração da mulher. A razão para as brigas, desde lá, é o nosso coração egoísta e egocêntrico. O nosso desejo é sempre o mais importante. Tiago 4 fala: de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Cada um de nós tem o coração corrompido, desejando coisas. E nós queremos essas coisas em detrimento daquele que está na nossa frente.
Por conta disso que aconteceu ali, o desenvolvimento geral da sociedade, do mundo, trouxe vários problemas. Inclusive, nós temos a maior evidência disso atualmente, que é o feminismo e o movimento, o que o movimento feminista chama de patriarcado. Não é isso? A luta dos sexos. O feminismo é uma resposta àquilo que ele chamou, em outro momento, de patriarcado. O patriarcado seria o domínio dos homens sobre as mulheres. Deus falou, ele dominará sobre você. O feminista é a resposta. Não, não. Nós dominaremos sobre eles. Não é isso? Desde Adão e Eva, continua acontecendo. Quem que está certo? Nenhum nem outro. Nenhum nem outro. O que Deus quer é liderança amorosa por parte do marido a uma esposa que se submete voluntariamente ao seu marido. Esse é o projeto de Deus. Homens liderando em amor, protegendo e suprindo suas esposas, e mulheres auxiliando em amor, respeitando e cuidando dos seus maridos. Mas esse problema, esse conflito que iniciou ali, aumentou de maneira exponencial e hoje nós estamos onde nós estamos. E essas ideias, que são mundanas, adentram cada vez mais a igreja. É por isso que há cada vez mais casamentos com dificuldades, com uma crise de autoridade, de domínio dentro do lar. Porque é o homem e a mulher brigando o tempo todo. E aí uma pergunta para você. Pergunto para você que está casado. Como que está a sua casa? Esses conflitos estão acontecendo na sua casa? Homem, você está acusando a esposa que você tem pelos seus pecados? Mulher, você está acusando o seu marido pelos seus pecados? Mulher, você está tentando dominar sobre o seu marido de alguma maneira? E marido, você está dominando com truculência sobre a sua esposa? Na casa de vocês, por acaso, está um pé de guerra, cada um defendendo os seus interesses? Veja, não precisa ser assim. Isso é por conta do pecado. O desígnio de Deus, a vontade de Deus é que seja diferente. O pecado entra, corrompe e destrói. E Deus transforma para o bem. Nós temos de crer nisso. É verdade que a queda trouxe essa grande tentação de dominarmos um sobre o outro, mas a verdade também é que nós não somos mais escravos do pecado. Você já foi liberto por Cristo. Então você não deve mais obedecer à sua carne e dessa maneira desonrar o seu cônjuge. Cada um deve cumprir aquilo que Deus deseja. E para isso você precisa mortificar a tua carne. Porque é o teu desejo que está mandando. Então você mortifica ele. E quando você fizer isso, quando você mortificar a sua carne, quando você exercer domínio próprio, não sobre o outro, sobre você mesmo, quando isso acontecer, você poderá dizer, nós estamos em harmonia e não fui eu, mas Cristo em mim. Esse é o desejo de Deus para todos nós que somos casados. Mas veja, não foi só o casamento que foi afetado, todos os relacionamentos foram afetados. Eu falei aqui, Adão e Eva eram o primeiro casal, primeira família, primeira sociedade. Então, tudo que acontece aqui acontece com todos nós. Existe a ideia de nós queremos o nosso desejo e não o do outro, e isso gera conflitos cada vez maiores. Essa é a ideia de que o nosso amor, no início, como Adão e Eva lá no início, antes da queda, estava voltado para Deus e para o outro. Adão e Eva amavam a Deus e queriam obedecer a Deus e amavam um ao outro, ou seja, o que importava era a pessoa que estava ao lado. Quando a queda ocorre, esse amor é invertido. O amor que era para Deus agora é para mim mesmo. O amor que era para o próximo agora é para mim mesmo. Então agora eu amo a mim e não amo os outros, nem a Deus e nem ao próximo. Isso aqui Agostinho chamou de encurvar-se sobre si mesmo. Parece que o amor que nós tínhamos, que era para fora, agora virou um amor para dentro. Então, nós nos amamos muito mais do que amamos as outras pessoas. Deste modo, meus irmãos, os relacionamentos foram também destruídos. É por isso que você tem dificuldade de relacionar com as pessoas. É por isso que existem pais que projetam sonhos, expectativas nos filhos, apenas para eles serem supridos em seus desejos que não foram realizados. É por isso que tem filhos que desconsideram os pais para viverem de acordo com as suas próprias vontades, em detrimento do que o pai deseja. Por isso tem pessoas que se aproximam e se afastam de outras guiadas pelo benefício que elas podem ter.
Esse é o amor próprio acima do amor a Deus e ao próximo. Relacionamentos foram transformados. Terceiro lugar, o pecado transtornou também nossa relação com a criação. Veja, a palavra diz que Adão e Eva, quando foram encarados por Deus, eles se esconderam entre as árvores. É interessante esse momento, porque quando nós lemos isso aqui, a gente não pensa muito a fundo o que significa. Mas isso aqui é muito significativo. Por quê? Aquela natureza que Deus havia criado para que o homem utilizasse para glorificar a Ele, que utilizasse para ter algum tipo de fruto positivo e desenvolvimento cultural, é a mesma natureza que agora ele usa para se esconder de Deus. O homem, nesse momento, subverte o propósito da criação. Ao invés de ser usada para glorificar a Deus, agora usava para se esconder de Deus. Ao invés de ser usada para o benefício da glória de Deus, agora estava sendo usada em benefício próprio. O homem subverte a criação de Deus e a utilização da natureza, e então a natureza também é amaldiçoada pelo pecado. Veja lá no versículo 17. Essa é uma das maldições que foram proferidas aqui. E a Adão disse: por ter dado ouvido à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias da sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. A terra foi amaldiçoada por conta do pecado de Adão. Ou seja, a criação foi transformada e também a nossa relação com essa criação. Por isso que o trabalho ficou tão difícil. Fomos criados para trabalhar, o trabalho era maravilhoso, com a queda o trabalho se tornou algo difícil. O homem agora teria de arar a terra com muito suor para conseguir tirar aquilo que ele recebia antes de maneira muito mais fácil. E é por isso que muita gente hoje não gosta do trabalho. Se eu fizer uma pesquisa, até na igreja, sobre trabalho, eu acho que muitos vão falar que não gostam muito do que fazem, muitos vão falar que só fazem porque tem que ganhar dinheiro, e muitos vão falar que estão trabalhando para conseguir se aposentar, e quanto antes melhor. É a visão de trabalho que o mundo tem. Porque o trabalho de fato é difícil hoje, mas é difícil por conta do pecado. O trabalho perdeu a conotação criacional, a conotação de você desenvolver a cultura. E agora o mundo pensa que ele é algo ruim, que traz dificuldade, que é extenuante, e por isso é algo que ele não gosta de fazer. E é interessante quando esse texto é construído, porque é escrito que a terra foi transformada e ela foi amaldiçoada, e por isso o homem agora vai ter que trabalhar para tirar dela o seu pão, e vai fazer isso e depois vai voltar para o pó. Ele vai morrer depois de tudo isso. Alguns veem isso como se fosse uma coisa causal. É assim, vai trabalhar tanto, ele vai trabalhar tanto, que vai trabalhar até a morte. O trabalho foi tão extenuante, tão terrível, que ele vai trabalhar a vida toda até chegar à morte, até que volte ao pó. Isso mostra que a criação foi subvertida e a relação com a criação também. Eles fizeram cintas com folhas de figueira, e essa foi uma tentativa humana de resolver o problema do pecado com a natureza. Veja, novamente, eles subvertem a natureza para tentar utilizá-la para resolver o problema do pecado. O pecado aconteceu, uma das consequências foi: percebemos que estamos nus, perdemos nossa inocência nesse sentido. O que nós faremos? Nós temos de resolver o pecado. De que maneira? Vamos pegar folhas de figueira da criação e vamos cobrir a nossa nudez. Meus irmãos, nós fazemos isso até hoje. O ser humano está tentando fazer isso o tempo todo, por seus próprios méritos reverter os efeitos do pecado, por sua própria ciência e trabalho retirar os sintomas do pecado. Eu vou dar um exemplo de muitos, mas um que é muito significativo. Como que isso acontece? Remédios psiquiátricos e métodos humanos para resolver o problema do coração. O pecado tem um problema: coração. O que o ser humano faz? Eu estou sentindo muita tristeza, muita ansiedade.
muita dificuldade com várias angústias que eu estou tendo. E isso tem uma raiz no meu coração. O que é que eu vou fazer? Folhas de figueiras. Eu vou fazer alguma coisa para tirar de mim esse sentimento, essa emoção, essa dor. Como é que fazemos isso? Remédios e tratamentos e métodos humanos. Vejam, meus irmãos, o pecado trouxe miséria ao homem. E em muitos momentos isso se revela na dimensão imaterial, ou seja, na parte espiritual, não física, na alma, na psique do homem. É ali que está grande parte do problema. E os métodos humanos, tratamentos psicológicos, remédios psiquiátricos, são uma tentativa do homem de lidar com essas questões que são imateriais, que são espirituais do coração. Veja, é possível que consigam aparentemente resolver um pouco da situação e paliativamente, mas nunca será o suficiente. É possível que durante um tempo isso ajude a tirar um pouco dos sintomas, mas nunca será suficiente. Continuará lá a ansiedade, o temor, a angústia e por aí vai. As folhas de figueira conseguem cobrir parte, mas no final das contas, o problema da nudez, da falta de inocência continua lá. Não são poucas as pessoas que recebem aconselhamento falando algo mais ou menos assim: eu estou tomando remédios há anos, eu tenho essa dificuldade há muitos anos, eu trato há muito tempo, mas melhora um pouco, depois cai muito. E aí melhora um pouquinho e depois piora demais. Essa semana eu conversei sobre isso. Eu me sinto bem, mas depois eu tenho uma queda gigantesca. Meus irmãos, se o pecado é responsável por nossas penúrias, somente a remoção dele e a atenuação de seus efeitos é capaz de nos trazer alívio. E como que é possível isso? Jesus Cristo. Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A natureza, o trabalho, a ciência do homem pode aliviar até certo ponto, especialmente quando se trata de problemas físicos, mas a cura para a sua alma está em Cristo e em sua palavra. Então, pare de se esconder aí atrás de folhas de figueiras, essas folhas modernas. O que você precisa é de vestimenta real. E isso somente Deus pode conceder. Vou falar mais sobre isso daqui a pouco, mas pense nisso. Nós precisamos de Deus para resolver o nosso problema. O que eu queria que ficasse claro para vocês nesse momento, meus irmãos, é que o nosso problema é o pecado. E a resolução dele é a remoção desse pecado. E esse pecado afetou todas as áreas da nossa vida. Essa é a miséria do homem. E agora nós falamos sobre a misericórdia de Deus. Não se preocupem, é muito mais curto, mas essa é a parte da misericórdia de Deus. Versículos 14 até o versículo 23. O texto fala sobre isso. E essa parte aqui, 14 a 23, na verdade, é a parte que fala sobre as maldições de Deus sobre a terra e Satanás. E então você olha para mim e fala: pastor, você está falando que está falando sobre misericórdia de Deus, mas eu estou vendo muito sobre maldição. Tem alguma coisa estranha, né? Como que tem questão de misericórdia se aqui é um texto sobre maldições? Isso não faz muito sentido. Mas a verdade é que em todo esse momento de maldições, em todo esse texto, na verdade, Deus mostra a sua misericórdia de várias maneiras, de muitas maneiras. A primeira delas, e você vai perceber que em cada uma delas, a gente consegue perceber como que Jesus se encaixa, tá? Mas veja, em todas elas, nós temos Deus tendo misericórdia do homem. Isso começa no início. A misericórdia na aproximação de Deus, lá no versículo 8. Pensa no seguinte: quando Adão e Eva pecam, Deus podia falar: terrível coisa que fizeram. Vocês vão morrer hoje, vão ser punidos hoje, vão ir para o inferno hoje e acabou. Ele podia falar: eu não quero mais humanidade. Eu vou criar outra coisa, eu vou criar outro planeta. O que ele faz? Ele se aproxima do homem para conversar com o homem, para corrigir o homem. Ele poderia ter acabado com o homem, mas ele se aproxima. Sabe quem que fez isso de fato? Jesus.
Deus é o ser todo-poderoso, mas ele envia o Filho dele para se aproximar do homem, de maneira tão plena que ele se torna também um homem. Essa aproximação acontece em Cristo de maneira plena. A misericórdia aqui, meus irmãos, na maldição da mulher. E a mulher lhe disse: aumentarei em muito os seus sofrimentos na gravidez, com dor você dará luz a filhos, o seu desejo será para o seu marido e ele a governará. Aqui fala sobre um aumento das dores de parto. Muito possivelmente as dores já existiam, não de maneira tão excruciante como hoje, mas existiam de maneira benéfica, como um alarme do corpo para mostrar que tem alguma coisa errada. Então a dor existia. Mas quando há a queda, essa dor ela é aumentada de maneira exponencial. E a partir daí, isso aqui não é só dor física, tá? É muito provável que tenha uma ideia de dor física, algum tipo de angústia, algum tipo de ansiedade, tudo junto nesse bolo aqui. E essa dor aconteceria de maneira muito intensa. As mulheres que deram à luz já sabem como é que é isso. Mesmo que você vá ter de maneira não natural, você for fazer cesariana, mesmo assim, todo o processo até lá tem alguma espécie de angústia, de ansiedade. Será que vai dar certo? Será que vai estar tudo bem? Será que eu vou ter algum problema? Antigamente era ainda pior, porque as mulheres, quando iam fazer isso, não tinham o auxílio da medicina, e então até a morte era muito provável. A ansiedade, a angústia para dar à luz era algo presente, ainda como hoje é presente. Mas há uma misericórdia na parte de Deus nesse sentido. De que maneira? Mesmo em dores, a mulher ainda iria dar à luz. Veja, Deus podia falar o seguinte: vocês pecaram e eu vou cortar a sua chance de proliferação. Não vai mais ter filho, não vai multiplicar mais, não vai mais encher a terra. O que ele faz? Vai doer, mas vai continuar na bênção da multiplicação. Isso é misericórdia da parte de Deus. De que maneira isso tem a ver com Jesus? Meus irmãos, quem é que sofreu muito em detrimento de sua vida, ao ponto de chegar à sua morte para gerar vida em nós? Jesus. Assim como a mulher no parto sofre para que a luz seja dada a uma criança, Jesus Cristo sofreu de maneira intensa na cruz para que nós fôssemos novas criaturas, nascidos de novo. Se você depois tiver dúvida disso, leia o Evangelho de João e depois procure um pouco sobre o termo sua hora, a minha hora é chegada, e você vai entender o que eu estou falando. Há misericórdia na maldição da mulher. E veja, eu digo da mulher, mas aqui ele não fala maldita é a mulher, tá? É interessante, ele com maldições, mas isso aqui talvez sejam mais constatações do que maldições. Deus não amaldiçoa o homem, nem a mulher. Ele amaldiçoa a serpente e a terra. O homem e mulher têm consequências do pecado, mas malditos são a terra e a serpente por causa de tudo isso. Mas há misericórdia em tudo. Há misericórdia na maldição que acontece sobre a terra e é conversado com o homem. Por dar ouvidos à sua mulher e comida da árvore, que eu ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa. A terra é maldita. E veja, olha que interessante. Apesar da terra estar agora amaldiçoada e ser muito mais difícil o trabalho continua acontecendo. Nós continuamos comendo e nós continuamos vivendo por causa disso. Você pode não gostar do trabalho, mas é por meio dele que você é alimentado. Sempre que você estiver trabalhando e achar que está muito difícil, se lembre, isso é por conta do pecado. Mas mesmo assim, é graça. Louve a Deus, porque ele poderia não te dar o trabalho e você poderia morrer à míngua sem comida. Mas é graça da parte de Deus. É misericórdia. É misericórdia da parte de Deus. De que maneira Cristo está envolvido nisso? A palavra diz que Jesus olhará para trás para o fruto do seu penoso trabalho com alegria. Jesus trabalhou. A ideia de que ele trabalhou desde a sua vida até a sua morte para que nós fôssemos salvos. Isso foi extenuante, foi doloroso, mas ele fez, visando o fruto do seu penoso trabalho, que é a nossa salvação.
A misericórdia também ao vestir Adão e Eva. O Senhor fez roupas de peles para eles e vestiu Adão e a sua mulher. Eles tentaram se cobrir com folhas de figueira, mas não foi suficiente. E então Deus, pela sua graça, pega um animal, mata esse animal, pega as suas peles e entrega para Adão e Eva para que eles fossem cobertos. O problema do pecado gera culpa e vergonha em Adão e Eva. Eles tentam cobrir de maneira humana, mas quem cobre isso é Deus, com a morte de um animal e com a sua pele sendo entregada. A resolução do pecado só veio com a morte de um animal e essas pessoas sendo cobertas. Gálatas 3, versículo 27, diz assim: todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Nós somos revestidos de Cristo. Quando ele morre naquela cruz, ele retira o pecado e de maneira sobrenatural, ele nos reveste. Quando Deus olha para nós, ele vê Cristo, porque nós somos cristãos e nós cremos em Jesus. Há misericórdia ao vestir Adão e Eva. Há misericórdia ao expulsar do jardim os dois também. Isso é muito interessante. Porque veja, quando nós olhamos isso, pensamos, Deus está sendo muito cruel, tirando a chance deles estarem com ele e de alcançarem o fruto da vida. Mas veja, pensa no seguinte, Adão e Eva tinham caído, eles estavam em uma situação terrível. Se eles tivessem comido naquela situação, eles iriam viver eternamente de maneira terrível. Iriam viver em pecado eternamente. Quando Deus os tira do jardim e impede a entrada, a ideia de Deus é, nós vamos impedir que eles comam do fruto da vida, para que eles morram e a sociedade e a humanidade seja tratada. Na hora certa, momento certo, esse fruto será dado. Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Essa árvore, esse fruto, vai ser para aqueles que são de Cristo. E vão alcançar isso aqueles que Cristo realmente salvar e tirar deste pecado. Até lá, a gente sofre aqui e continua nas dificuldades da vida. Há misericórdia também na maldição da serpente. Meus irmãos, pensem nisso. E essa aqui é a última das misericórdias. Deus aqui, ele diz que a serpente seria maldita, e então que essa serpente iria rastejar o resto da vida e iria comer o pó que estava ali, sendo maldito todos os animais. E haveria inimizade entre ela e a mulher. Isso aqui, meus irmãos, Deus está prometendo e começando a colocar em prática a destruição do inimigo da nossa alma. A serpente aqui é o símbolo de Satanás e dos poderes malignos. E aqui Deus mostra que Satanás vai perder totalmente o seu poder. Rastejar sobre o seu ventre. Alguns olham aqui e pensam, olha, eu acho que a serpente ela tinha algumas patas e era como talvez um lagarto, alguma coisa assim. Quando houve a queda, Deus tirou as patas e ela começou a ser como uma cobra que anda sem as patas. É possível. Mas é possível, eu acho que é mais provável, que a serpente não tivesse patas. E, na verdade, aqui seja uma imagem de humilhação para a serpente. A serpente sempre foi tida como um animal perigoso. Pensando aqui no contexto dos egípcios, a serpente ela era vista como um animal imponente e que trazia sempre o caos e o problema e o perigo e a morte. E quando ela ia fazer isso, ela sempre se erguia, colocava a cabeça para cima para então atacar, para dar o bote. Essa posição de ataque todos conheciam. Inclusive, lá no Egito, havia um deus chamado Apófis, que era essa cobra mesmo erguida. Havia amuletos dessa maneira. O faraó usava uma cobra com a cabeça erguida. Tudo isso a mostrar o quê? A cobra ela é poderosa. Quando Deus fala isso, fala o seguinte, você não vai conseguir levantar a cabeça nunca mais. Você não vai conseguir mais levantar a cabeça para dar o bote. Acabou para você. E você vai rastejar e ser humilhada até o fim da sua vida. Isso vai acontecer com você. E isso vai acontecer com essa inimizade entre Satanás e os filhos de Deus. Aqui é uma imagem daqueles que são de Deus e daqueles que são do mundo. Aqueles que são da descendência de Satanás, não é que são os anjos caídos, mas são aquelas pessoas que não creem no Senhor e continuam mortos espiritualmente.
E aquelas pessoas que são os filhos da mulher são aqueles que creem em Deus e já foram redimidos. Haverá inimizade entre os dois, até o momento em que um descendente, um filho da mulher, irá esmagar a cabeça da serpente e a serpente irá picar o seu calcanhar. O descendente da mulher não tem que falar, né, meus irmãos? É Jesus. Na hora certa, momento certo, Deus envia Cristo. Cristo vive plenamente, corretamente, até o final da sua morte. Ele é entregue naquela cruz. Ele morre enquanto ele esmaga a cabeça da serpente. Talvez a mordida não seja forte, mas é venenosa. Foi dessa maneira que Jesus morreu. Mas é dessa maneira também que Satanás foi esmagado e com ele o poder da morte. E na cruz, Jesus expôs a humilhação todos aqueles que eram principados e potestades e foram desprezados com o triunfo de Cristo na cruz. Esse trecho, meus irmãos, é chamado de proto-evangelho por muitos. É a primeira vez que o evangelho aparece aqui na palavra de Deus. Até versículo 14 do capítulo 3 de Gênesis é tristeza e falta de esperança. Versículo 15 para frente é esperança de restauração por parte de Deus. E eu queria finalizar esse nosso sermão lendo um texto com vocês. 1 Coríntios capítulo 15. Eu peço que vocês abram esse texto. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 a 57. Diz assim a palavra de Deus: Eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista a incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Leiam comigo, meus irmãos, versículo 27, todos juntos, 57. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos a vitória sobre a morte, que destruiu tanta coisa, mas foi revertida por Cristo. Essa é a nossa esperança. E continuaremos firme até aquele momento. Vamos orar? Pai amado, nós queremos agradecer pela Tua palavra. Pedimos que o Senhor nos ajudes a compreendê-la com mais clareza cada vez mais e nos dê a graça, Pai, de aplicarmos em nossa vida. Queremos agradecer porque o Senhor já nos mostrou aquilo que Tu queres. E pedimos tão somente, Pai, que o Senhor nos dê a força necessária para que nós possamos aplicá-la em nossa vida. Nos capacite dessa maneira, é a nossa oração. E já gratos ao Senhor, Pai, porque não estamos mais detidos pela morte, não estamos mais como escravos do pecado e da morte, mas fomos libertos, Pai, pelo Senhor Jesus Cristo, pela obra dele naquela cruz, pelo pé que esmagou a cabeça da serpente e foi picada. Queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor sacrificou o seu próprio Filho para que nós hoje estivéssemos cobertos. Essa é a nossa oração. Gratos a Ti por tudo, no nome do Senhor Jesus. Amém.